Olá, pessoas! Esse capítulo vai começar de um jeito um pouco diferente. Como eu sempre fui muito transparente com vocês e até mesmo comigo, editando os últimos vídeos, que a gente está falando sobre essas últimas edições da revista e que tem ficado muito nítido que a gente não tem muito sobre o que falar, eu comecei a achar que o canal começou a perder um pouco do propósito. Por quê? O intuito de criar o canal foi justamente para lidar com a minha autoimagem, eu começar a me aceitar, a me ver melhor em vídeo, ouvir a minha própria voz. E acima de tudo, conforme eu e o Rafa a gente foi conhecendo a história da G, querer ressignificar a história dela para o público, que hoje em dia é tão lembrada para as pessoas que era uma revista de nudez masculina, e a gente quis mostrar como a Ana Fadigas usava a nudez masculina como uma isca para as pessoas saberem mais sobre cidadania, sobre seus direitos, através do editorial que sempre foi muito rico, mas que isso ficou esquecido com o passar do tempo. E o canal foi criado 3 anos atrás e eu comecei a falar sobre isso, por mais que eu tivesse muita timidez ainda para falar diante das câmeras, fosse um pouco travado, eu acho que o propósito e o entusiasmo de falar sobre editorial sempre foi uma coisa muito marcante na história do canal. E infelizmente, desde que a Ana foi embora da história da revista, que foi na edição 125, a G decaiu muito e todo mundo que sempre acompanhou a história da revista conseguia ver isso nitidamente, e nas últimas edições isso começou a ficar muito pior. E começou a me bater um desânimo muito grande para fazer os vídeos, porque se o intuito do canal era justamente engrandecer a AG e mostrar para as gerações mais atuais o quanto ela foi importante, os últimos vídeos do canal, que acaba sendo as coisas mais recentes que as pessoas têm acesso, é como se eu estivesse destruindo toda a história, não só da revista, mas também do propósito pelo qual eu criei o canal. Então, por isso, o Rafa hoje vai vir aqui pra frente, porque faltam justamente 10 edições pra gente acabar de falar da revista. E para não fazer mais 10 vídeos, basicamente destruindo toda a história do canal, passando os últimos vídeos que eu tava querendo falar sobre a revista, falando mal dela, que esse não foi o intuito pelo qual eu criei o canal, que a minha vontade é que as pessoas tivessem mais acesso aos vídeos do passado, que justamente fazem jus ao porquê o canal foi criado, que é enaltecer a história da revista e o quanto ela foi significativa para a comunidade LGBT. Então a gente vai fazer o último top 10, mostrando para vocês as últimas edições que a G Magazine existiu no mercado até 2013. Então espera aí um pouquinho que o Rafa tá vindo para cá e vamos começar esse último capítulo. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Esse capítulo 167 do nosso diário visual G em Questão, o Rafa tá aqui pra gente agora falar sobre a edição 167, que teve o Matheus Mazafera na capa, e foi a primeira edição da G que ela já não teve nudez no seu ensaio principal. Só que, falando do editorial, antes da gente falar dos ensaios, teve o sumário com uma foto incrível do Matheus, porque realmente esse ensaio dele é muito bonito, e a revista veio de novo com essa temática de começar de novo. Então, a G já estava se reformulando algumas edições. Toda edição ela estava se reformulando. Toda edição estava tipo assim, reformulamos. Olha quem está escrevendo pra gente. Nessa época, praticamente umas 4 ou 5 edições, toda a revista, eles estavam assim, ó, quem está conosco essa edição. Então, nem os escritores estavam anunciando as mesmas pessoas. Sempre estavam anunciando pessoas novas, toda edição que estava sendo lançada. Eu acho que a ideia ela estava tão decadente que talvez a tentativa de reconquistar sempre um novo público trazia essa ideia sob nova direção. E a gente fica com uma teoria da conspiração, porque a gente sabe que aconteceu de problemas financeiros no futuro, né, de não pagar as pessoas, que a gente imagina que às vezes as pessoas iam, escreviam, não recebiam, pulava fora e tinham que ficar arrumando gente nova o tempo inteiro, o tempo todo. E sem nenhum perfil fixo do que estava se fazendo na revista, nessa edição, ela traçou o perfil da eternamente Garota de Ouro, que foi a Whitney Houston, que ela tinha acabado de falecer em 2012. E eles, como mote, logo depois do falecimento da Whitney, nas futuras edições eles fizeram o quê? Sempre vamos fazer um perfil de alguma diva. Alguma diva, isso. Então, a Whitney foi o primeiro nesse momento, e aí depois eles trouxeram uma matéria no Conceito, que virou um novo segmento da revista, Homens e Homens. Pelo menos nessa edição, né? Não vai ter para sempre, até o final. Que eles refletem sobre a história da homossexualidade desde a época de Roma Antiga, que lá não tinha esse rótulo, tanto que a gente acabou descobrindo do Imperador Adrian, que na verdade ele não era considerado homossexual, mas sim ele vivia um relacionamento, porque o amor era separado para os homens e a procriação para o homem e mulher. Então,
como isso foi sendo ditado pela sociedade, pela religião. Sim. Então foi até interessante. E teve o de sempre, que tinha toda edição, que a gente não vai ficar falando detalhadamente de todas essas 10 edições que tinha, mas a mesma coisa, sobre o Nordeste, sobre Floripa, sobre Rio de Janeiro, porque o que tinha do Nordeste, que foi uma coisa que durou bastante tempo, eles começaram a fazer quase sobre todos os estados para encher a revista, e a revista já estava nessa época tão decadente que vários anúncios pela revista atrás, que a revista começou a ficar com muito anúncio, muito anúncio. Tinha parte que não tinha nem mais anunciante, que eles imprimiam a revista com um bloco branco escrito Anuncia aqui. Tava bem triste mesmo. Aí não tinha mais desejo, né, como vocês já sabem, algumas edições, mas eles tinham sempre o encarte do Bellamy. Isso. E nesse encarte foi um encarte bem bonito, por sinal, com o Dolph Lundgren, Isso. que já tinha aparecido num ensaio junto com o Chris Evans antes, e agora sozinho. Fotos bem bonitas. O problema é que essas fotos vão ser reutilizadas múltiplas vezes. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E o ensaio de capa foi com o Matheus Mazafera, que não teve nudez, mas o ensaio é incrível, com uma fotografia bem diferenciada do que estava acostumado a ver na G nos últimos tempos. Que era uma coisa bem repetitiva, com o Jogo Boy, sempre em boate. E foi um ensaio bem elaborado, eles fizeram uma jogada gráfica também. Eu particularmente gosto muito desse ensaio, apesar de não ter nudez. Eu acho que ele é de um nível bem elevado comparado aos últimos ensaios que estavam acontecendo na revista. Só uma coisa meio negativa é que, como ele já tinha entrevistado o Matheus na edição anterior, o ensaio é somente fotos. Não tem nada sobre ele. Então, assim, isso é um pouco negativo aos meus olhos. Exatamente. Aí depois veio a edição A168, que é esse The Week, que a gente vai mostrar algumas fotos do ensaio mais pra frente, mas a gente nem sabe quem são os meninos, porque nem o nome deles apareceu. Eles eram Google Boys que trabalhavam numa pool party. Na verdade, o ensaio foi o encarte dessa pool party. Sim. Porque o fotógrafo já era contratado da festa, a G era uma das patrocinadoras da festa, então você percebe o quê? Eles não tinham mais ensaio, eles não tinham mais ideia, temática. É assim, o que está acontecendo? Dá para reaproveitar para a revista? Então a revista virou... É bizarro que a revista, apesar dela ser uma revista, ela parecia tipo assim, um catálogo que se entregava em porta de festa. Ela virou isso. Aí teve o editorial, que foi com Marcel Filgueiras, que ele já escreveu até o final, né? E A Vida é uma Festa, ele acho que mais uma vez falando a respeito dessa... Na verdade, o Marcel ele tentou nessas últimas edições criar a ideia de que, como a Ana fazia, de que as edições eram temáticas. Então, nessa edição, vamos celebrar a vida, festa e alegria. Só que você percebe que, apesar dos esforços dele, os demais colunistas ou pessoas que colaboravam com ele nessa época ou não recebiam um briefing ou não seguiam essa ideia. Então escreviam sobre qualquer coisa. E a gente vai ver que isso vai se repetir em várias dessas edições. Aí teve também uma entrevista com o Frota. Que foi até interessante. Foi interessante a entrevista, mas ele falando sobre os trabalhos dele na TV. É porque assim... Foi interessante, mas a gente vê que o Frota já tinha sido entrevistado pela revista tantas vezes, até mesmo depois de ter posado 4 vezes, ele já tinha sido entrevistado mais umas 2 ou 3 vezes depois, nada novo, que não tinha nada de muito diferente que ele pudesse falar. Era tipo assim, provavelmente ele devia estar fazendo algum trabalho que estava em destaque naquela época e simplesmente trouxeria de novo. Menina, até esqueci de botar o óculos, porque às vezes eu tenho dificuldade de ler umas coisas pequenas aqui. Vai. E vovozinho. Aí a próxima matéria que a gente destacou para falar dessa edição é a seção Tribos, falando sobre o conceito de culto ao corpo e de como isso segmenta a nossa comunidade. Então é interessante pensar que há 11 anos atrás isso já era uma questão a ser discutida e eu acho que isso só se agravou com as redes sociais. E um outro elemento que acaba falando assim, então se tem algumas matérias que parecem interessantes, por que vocês não estão falando mais a fundo sobre elas? Porque se vocês repararem, são assuntos de quais a gente já tratou 2, 3, 4 vezes aqui no canal. Antigamente, na época da Ana, eu falei isso em vídeos do passado. Quando ela falava sobre uma mesma temática, por exemplo, muitas vezes falava sobre a educação e sobre professores ou o meio gay no meio da educação. Vamos falar sobre o mesmo tema, mas vamos falar sobre uma outra perspectiva do lado do professor, do lado dos pais, do lado dos alunos. Então isso enriquece a discussão. E aqui não, era só mais uma forma de falar sobre uma temática que já estava batida e já tinha sido falado exatamente da mesma forma. E vamos ser bem honestos. Apesar dos temas relevantes, a forma de apresentar eles era muito superficial, muito rasa. Então essas edições aqui, elas não conseguiam ir a fundo nos temas.
É porque a Ana, ela de certa forma, eu tenho essa sensação, parecia que os escritores da revista parecia que não tinham um contato entre eles em saberem sobre o que seria a temática daquela edição. E eu falei muito isso já no canal antigamente. Parecia que o editorial todo ele parecia entrelaçava uma coisa entre a outra. E aqui não, parece que as pessoas eram tão novas e não tinham contato umas com as outras que parecia que cada um escrevia sobre uma coisa independente e encaixa aí no meio Eu da acho que a revista. agenda da Ana era realmente Uma família. Uma família. E tinha uma reunião, tinha um briefing, olha, a próxima edição vai ser isso. Agora é assim, pega o texto aí pelo e-mail, tem que imprimir a revista dia tal. É isso. Aí teve depois, chegando já nos ensaios, teve mais um encarte Bellamy com o Billy menino Cotton, novo. isso. E, Bem teve, magrinho. exatamente, teve algumas fotos. Eu acho que até o estereótipo dele é legal, porque é bem diferente do que costumava a ter na revista, que é sempre de homens bombados. Seria um Lolito se tivesse essa sessão aí. E teve o ensaio com os meninos do The Week, que a gente não sabe que eram 4 Gogo Boys e que não tem o nome de nenhum deles aqui. A gente só sabe que um deles, o nome dele, porque ele vai ser a capa da próxima edição. Sim. Mas os outros meninos a gente não sabe e realmente o ensaio, como era de capa, não tinha nudez. Só aparecia o bumbum deles em algumas fotos, mas nudez não tinha nudez nenhum. acabou. E aí, como vocês perceberam, a revista então ela tá indo nesses trancos e barrancos, e aí, com a mesma coisa, fez a entrevista com o Matheus, apareceu um ensaio do Matheus. Teve a pool party com esses 4 meninos, pegaram um ensaio fotográfico de um dos 4 meninos que já estava e fizeram para a próxima edição. Foi o Lucas Rodrigues que foi capa da edição número 169. Que acabou trazendo o perfil dessa vez da Kylie Minogue, falando sobre a carreira dela, o que estava acontecendo. E também teve, e o show continua redes sociais, falando a respeito dele estar se desconectando para ter mais contato pessoal, porque as pessoas estão cada vez menos interagindo umas com as outras por causa do avanço das redes sociais. Essa revista é um pouco ponto fora da curva nesse top 10, porque o editorial dela acabou sendo interessante e realmente conectado. Sim. Porque teve depois uma matéria também sobre o Facebook. Mas close erradíssimo, porque foi uma matéria do Evandro Santo, ele falando como irritar as inimigas no Facebook, e ele incentivando e dando dicas de como você fazer coisas para você criar um perfil falso sobre você mesmo para irritar as pessoas. Fingir que tá pegando gente, postando foto fake. O que muita gente faz. E a pessoa é completamente perdida no personagem, porque algumas edições atrás ele estava criticando justamente de pessoas criarem vidas falsas na internet, e agora ele estava dando dicas de como criar vida falsa na internet. Abafa. Mas o que a gente percebe no editorial? Tem um tema interessante, aí um colunista ataca esse tema de maneira positiva e o outro dá não coisa tanto. errada. Exato. Então tem essa nuance. Teve uma entrevista super interessante com os meninos do Kazakh, que era lá da Ucrânia, né? Eles criaram um grupo de dança. Eu não sei se eles cantavam. Eu realmente não sei. Pra você ver, que eu tava tão interessante que a gente leu a matéria, mas a gente não lembra. Na matéria eles dizem que eles misturam a arte fotográfica, a arte de modelagem e dança. Porque eu acho que eles dançavam, não era sobre música, eles cantavam. Mas assim, eles fizeram bastante sucesso na época, eles se apresentavam bastante em muitos esses fashion weeks que tem pelo mundo afora. E sempre causando bastante, porque eles dançavam de salto alto. Então, e eles falam sobre a quebra também do estereótipo, por serem caras padrões, mas afeminados, salto e alto. totalmente afeminados. Isso, exatamente. Isso é bem interessante. Aí, chegando nos ensaios, teve mais um ensaio do Bellamy com mais um menino que parecia ter 12 anos de idade, porque ele tem muito cara de novinho. O Bellamy, às vezes, eu achava um pouco creepy, alguns meninos que eles anunciavam. E eles contavam uma história de um jeito estranho, que o diretor da Bellamy falava, ele está descobrindo a sua sexualidade. Ele não conseguiu ir para um dos ensaios porque estava colhendo batata com seus pais no campo. Sim, gente, bem estranho. Bizarro. Sim. E o ensaio de capa veio com o Lucas Rodrigues. O ensaio é muito bonito. Sim. Eu acho que não se tira a nota do ensaio, porque porque ele não mostrou a genitália. Eu acho que isso não era mais uma questão. Porque eu acho que às vezes um ensaio sugerido, eu acho que ele instiga muito mais do que uma coisa completamente gratuita que não tem sex appeal nenhum. Sim. E o Lucas conseguiu passar bastante sex appeal no ensaio dele. O ensaio dele é muito, muito legal mesmo. E o cenário é bem bonito, porque vindo dessas coisas de estúdio, de repente é um cenário num parque, achei lindo. Parecia uma casa antiga, sabe? Aquelas casas que tem aqueles portões que tu vai entrando e tem fontes no meio do caminho. Aí a próxima edição é mais uma edição super genérica. Eu acho que a Gaga tava pra fazer show no Brasil, aí eles usaram essa temática pra fazer uma coisa parecida como se fosse ela. Não, na verdade, lembra há uma edição atrás, que foi o Pool Party? Esse é uma festa de Brasília, House of Gogo. Então assim, já tinha essas fotos de publicidade dessa festa. Pensei que fosse House of Gaga, gente. Aí o que aconteceu? Vamos utilizar. Mona, você é maluca? Entendeu?
Então, assim, gente, é isso. Eles usaram a Gaga como temática, né? Que Isso. essa menina que tá Essa na Gaga moça, como né? se estivesse interpretando a Gaga, né? Enfim, aí teve uma matéria super genérica falando sobre divas pop e o envolvimento dela né, no meio da música. Sim. E como a fama e o sucesso interferem e tudo mais, e como a gente compra o estereótipo de diva pra levar os nossos direitos à frente, mas assim, tudo muito superficial, muito raso. E como a Madonna nessa época também estava para fazer tour no Brasil, acho que umas 4 ou 5 edições eles estavam falando da Madonna, matéria da Madonna, perfil da Madonna, em diferentes sessões, sempre falando da Madonna, e nessa edição não foi diferente disso, teve a fechação que ela ainda manda, justamente com a Madonna. E essa edição marca a saída de vez da Silvete Montilla da G Magazine. Então a Silvete não escreveu pra G até o fim da história dela. As últimas 6 edições não tem mais Silvete Montilla. Eu acho que a única coisa que durou, que já tá bastante tempo, desde a época da Ana até o final, foi o Tony Reis com o Tony devia mandar a voz da BGLT. Notícias do que a ONG dele estava fazendo e eles publicarem. Provavelmente era isso. Aí teve o ensaio. Dessa vez, o Encarte Bellamy fez o quê? A gente já comprou o ensaio de diversos garotos, só que não postando todas as fotos, e pior que às vezes até postaram, né? Fizeram um compilado de 3 deles, que foi o John Alberg, o Dolph Lundgren e o Ian Hansen. Então, eu chamo de Bellamy Collection. Das últimas 3 edições, vamos utilizar as fotos. Não, então, e o pior é que às vezes você pega uma edição anterior, você pega essa como você olha, gente, postaram a mesma foto. Era a mesma foto dos meninos. Essa edição, o editorial é muito fraco. É uma edição muito, 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 muito fraca. E, pra mim, ela é um encarte, um folhetim de propaganda, de festa e o ensaio com os meninos do House of Goggles também, tipo, é como se eles estivessem, tipo, dentro do ambiente da boate, né? E tiraram foto deles em diversos lugares, eles, tipo assim, interagindo. E o caos do ensaio até tira um pouco a qualidade dele, eu acho. Porque você pode fazer ensaios em grupo, mas tem uns que não funcionam. E nesse caso eu acho que ficou mais parecendo um registro da festa. Isso. Como se fosse um documentário da festa, do que realmente um ensaio fotográfico para ser usado numa revista, pelo menos na minha opinião. Uma perda de tempo. Aí depois disso a G virou descaradamente catálogo de venda de produto, né? Exato. Porque a capa dela já fala que é com o ensaio da ES Collection, que era uma empresa espanhola de produto de cueca, de... Vestimento em geral. De vestimento em geral que a pessoa usa muitas vezes no meio gay como fetiche também, que era aquelas roupas de... luta romana. E também não teve o nome de nenhum dos modelos. É um bando de homens que eles tiraram foto, botaram o catálogo exatamente como se fosse o ensaio da revista. Aí, seguindo o perfil de divas, fizeram o perfil da Marilyn Monroe nessa edição. E aí, logo em seguida, closes errados. Essa edição é a edição dos closes errados. Mais uma vez com ele, com o Evandro Santo. Primeiro ele fala sobre hábitos e aí ele diz que não se preocupe, gay, se você for bem sucedido e trabalhar muito, você vai ter dinheiro para comprar os seus luxos, mas se você for ser pobre, você não vai ser tão pobre porque você não vai ter filhos. Você não tem filhos, você não tem família, então seus gastos são mais comedidos em relação ao resto da sociedade. Quê? Eu penso no gatilho que uma pessoa pode ler, lendo isso, pode ter. Porque assim, ela já é culpada pela sociedade porque ela não vai procriar. Ela já é... Se sente culpada, né? Ela pode ser excluída da sua própria família porque os seus pais podem falar, você não vai me dar netos. E aí, no lugar de seguro dela, que é ler a G, pra ela extravasar prazer, que seja, ela tá lendo uma coisa dessa. Porque ele segue para aquele estereótipo que o gay é sempre bem sucedido, tem sempre dinheiro, pode manter os seus luxos, comprar suas roupas de marca e tal, mas você também pode ser pobre porque você tem menos gastos do que uma família heteronormativa, porque você não cria família e não faz filhos. Eu não sei, eu acho que isso não passaria no crivo da revista de antigamente, sabe? Porque justamente desde o começo, lá no final da década de 90, no começo dos anos 2000, a Ana já criava essa história de que, tipo assim, nós temos direito a ser tratado igual a todos e que a gente tem direito à constituição de família, porque isso é uma realidade nas nossas vidas também. E a Ana tratava de diferentes famílias. Você ser um casal gay e não ter filhos, tá tudo bem, como se você é um casal gay ou um gay solteiro e adotar. Então, assim... não tem que ficar rotulando, isso é péssimo. E é dentro desses rótulos que vem o próximo problema, que é travestis envelhecem. A matéria tem a intenção boa. É verdade. Que é falar sobre como a sociedade lida com os travestis, o etarismo. Só que a forma como a pessoa retratou, porque eles são vistos como aberrações pela sociedade... Aí eu penso, a revista é voltada para um público gay, então não vai ter muito travesti, muita trans que vai estar lendo essa matéria.
Eu acho que você Vai tem que reforçar saber o a estereótipo. forma como você se comunica com esse público. Você não está se comunicando com o público heterossexual, você está se comunicando justamente Com a com as comunidade. pessoas das quais você está dizendo que ela é estigmatizada pela sociedade. Sim. Então acho que você tem que ter mais tato para escrever certos textos, para você justamente não fazer a pessoa que está dentro daquela coisa que você está falando que é perseguida pela sociedade, não se sentir mal com ela mesma. E reforça esses estereótipos dos anos 80, sabe? De que travestis e transexuais estão presas à prostituição. E eu acho que assim, há 10 anos atrás, isso já estava começando a mudar. Hoje a gente já tem políticos eleitos que são travestis, que são transexuais. Talvez essa realidade fosse diferente há 3 anos atrás, mas acho que se você quer falar sobre os estigmas do passado, você tem que pelo menos finalizar o texto com uma mensagem um pouco mais pra cima, né? mostrando que tipo assim, ó, mas existem essas pessoas, mesmo que fossem poucas, que estão fazendo diferença na sociedade e que isso é um norte para que a gente acredite que todas as pessoas trans e travestis podem fazer diferença Com também certeza. e não estar presa naquele estigma, mas isso não aconteceu. Então o texto fica pesado. Eu acho que se eu estivesse naquela posição, eu nem ia gostar de ver como eu estava sendo retratado naquela matéria. Aí uma matéria que se salva um pouco nessa edição é sobre os atletas olímpicos, que destaca, né, grandes heróis olímpicos que são homossexuais e a importância deles fazerem o outing e falarem que você pode ser um atleta de elite, né, no seu esporte sendo homossexual, e de uma vez por todas dissocia a ideia de que orientação sexual tem alguma coisa a ver com o seu profissionalismo. Mas logo depois também tem a atleta de hoje, Atitude do Futuro. Que é a entrevista com o Michael dos Santos. E que fala sobre a realidade, que as pessoas falam, então por que vocês não saem do armário? De como está associado a muitas marcas não quererem que os atletas saiam do armário, porque eles não querem mais patrocinar. Então a gente fala, por que ele não sai do armário? Ele é esportista. Porque tudo que envolve dinheiro, gente, envolve uma problemática a ser pensada antes de você sair do armário. Porque, né, mas você vai deixar de ver sua verdade? Hoje em dia a gente vê um monte de atleta criando OnlyFans, tipo assim, começando a expor seu corpo de uma forma que às vezes eles não queriam, para angariar fundos para conseguir justamente financiar suas campanhas para Olimpíadas. Aconteceu recentemente. Então você vê que se você sai do armário, muitas vezes as grandes empresas não querem patrocinar um time inteiro de voleibol, então todo mundo acaba sendo penalizado por causa da homofobia. Então dá para se entender o porquê muita gente não sai do armário. Mas uma coisa interessante nessa entrevista também é tratar os diferentes esportes. A gente vê até hoje que jogadores de futebol, por exemplo, não são a sua maioria em assumir a homossexualidade. Sim, são mais em outros acho que esportes. nem acontece muito. Ginástica, atletismo. No futebol nem se ouve falar. No futebol é muito difícil ainda. Então, assim, isso ainda são é um esportes percurso mais machistas, né? Apesar que a gente vê no próprio Brasil movimentos contra isso que formam ligas, por exemplo, de times gays. Mas tanto nunca de rugby, é, mas de nunca futebol. é o Nunca tipo é o assim, profissional, exatamente, o último nível, né? mas eu acho que isso é um processo. E aí, por fim, a fechação traz um perfil bem curtinho sobre o Arthur Zanetti, que estava arrasando na ginástica olímpica. que por sinal é heterossexual, sim. mas a revista trouxe meio que homenagem para ele. Aí o Bellamy foi um fracasso nessa edição, porque eles nem trouxeram fotos dos meninos, trouxeram fotos de partes do corpo dos rapazes. Bellamy, partes do corpo. Trouxeram fotos de partes do corpo dos rapazes. E, gente, partes do corpo com zoom, tá? Tipo aí, um pé grande, uma mão grande, um joelho e foi isso. E o ensaio de capa, como a gente tinha falado, foi... bonito. É bonito, mas as fotos são bem legais. Não tem nudez de novo, mas é um encarte da ES Collection. Bom, tem semi-nudez praticamente. Mas não tem nudez. Sim. Aí a próxima capa, que é com o Bruno Camargo, que já tinha posado como o Bruno de Cursino. Isso. Na verdade, a gente acabou sabendo que ele foi capa dessa revista porque ele ganhou um concurso. Novamente, vejam só, não tinha nenhuma ideia de fazer o ensaio de capa. Acabou acontecendo. A G foi uma das patrocinadoras do concurso, que era o melhor stripper do ano para homens e mulheres. E ele ganhou. E um dos não sei se é prêmio ou penalidade, né? Porque nessa época, do jeito que a revista estava na decadência, ele ganhou uma moto. Quem ganhasse, além de ganhar o prêmio, ia ter que posar para a capa da revista. Isso, fez o ensaio de capa. E aí, antes disso, né? Na carta do editor, ele dizia que o editorial ia ser integrado em relação ao tema de adoção e família. Gente, foi só a matéria dele e uma outra que ele escreveu dentro da revista. Todos os outros foram sobre festas, sobre baladas, sobre qualquer outra coisa. Teve o Adotar com Amor, que foi com ele. Aí depois teve o conceito? Isso, o Sagrado Conceito de Família. O Sagrado Conceito da Família, e que explica a criação de família de uma forma didática que a gente achou até meio patética, vamos dizer assim, sabe? Como se a gente, por ser homossexual, não se sabe como se constrói uma família, como as coisas acontecem.
Eu acho que tava até o Beabá dizendo o passo a passo de o que você tinha que fazer para adotar crianças, E uma coisa né? que ele faz, que a Ana sempre evitou, é nomear gente de nova família. Não existe isso, gente. Pois é. Que ideia é essa de nova família? Eu acho que pessoas que se amam, que têm carinho uma pelas outras, não precisam ter laço sanguíneo para se formar uma família. Eu acho que é justamente chamar como família para dizer assim, estamos tudo na mesma categoria, não tem que tratar como se fosse uma coisa que estivesse sendo criada Eu agora. acho que a gente tem tanta inveja do opressor que a gente sempre volta para essa ideia de que a gente tem que parecer com ele. Então voltam para esse conceito cristão de família, pai, mãe, filho. Gente, nada a ver. Aí a fechação foi Mãe Sem Rótulos, falando sobre a Angelina Jolie e como ela lidava com os filhos dela, de adoção e de que ela mesma Filhos teve. biológicos, né? E o caso de uma das filhas que estava meio que se identificando como um menino trans e para tentar integrar mais o assunto a respeito disso, mas o resto da revista não falava nada sobre essa temática. Aí o Bellamy dessa edição foi, novamente, podem acreditar, uma coletânea de fotos repetidas, tanto que a gente não vai nem mostrar porque vocês já viram todas. E aí o ensaio de capa foi até bonito. Com o Bruno de capa. Dessa vez teve nudez, mas sem ereção. Mas teve nudez. Provavelmente relacionado ao fato dele ter participado do concurso de stripper. Não sei nem se, tipo assim, na hora do concurso já estavam tirando as fotos, usaram essas fotos mesmo pra fazer a revista. Sim, não sei eu nem se foi pessoalmente isso. acho o primeiro ensaio do Bruno mais interessante, mas o Rafa gosta bastante desse. Porque ele nem parecia que tava muito querendo posar pras fotos nesse ensaio aqui. A verdade é bem essa, porque ele não dá um sorriso, ele não olha pra foto, ele tá de óculos escuros praticamente todas as fotos. Tipo assim, eu tenho que cumprir o acordo porque eu ganhei o concurso. A próxima edição, então, é a 173. Novamente na temática É mais um ensaio da S Collection e pegaram um dos meninos que estavam no ensaio da revista anterior e usaram o catálogo só com fotos dele nessa edição. Onde eu já vi isso antes? Lembra? Paul Party e depois o menino dela? Mesma coisa. Aí teve uma matéria lá em conceito sobre recomeçar. Que tratava sobre a felicidade e o fato de que a gente não pode atrelar a nossa felicidade a coisas, objetivos materiais. Nessa época a revista tinha muito texto filosofado, que parecia que não era focado em temática nenhuma, e a pessoa ficava divagando sobre o assunto, divagando. Mas de uma maneira muito genérica, muito superficial. Sim, é que você não sente interesse. Você até se perde, A gente estava lendo e a gente falava assim, cara, antigamente quando tinha uma matéria ou uma reportagem, tinha uma preocupação de encontro com pessoas na rua, saber a percepção delas e botar aqueles trechos com as falas das pessoas que aproximava a gente na sensação de vivência. Então, tipo assim, eu me conecto com aquilo porque você vê a pessoa que tá tendo uma vivência naquilo. E dessa vez não. Era uma filosofada que às vezes quando você tá lendo, você fala, gente, o que eu tava lendo? Você até se perdia, porque você não conseguia mais se conectar com o texto. O editorial dessa edição é bem fraco. Teve a entrevista com o presidente e criador do Grindr. Uma entrevista, que bem longa. Acredite, não foi uma propaganda. 4 páginas que se misturam entre propaganda e alguns fatos. Foi Toda a entrevista é uma propaganda. Porque toda pergunta é voltada para explicar. Porque aqui você preenche isso. Porque você tem como conectar através disso. Porque o alcance do GPS é não sei o quê. Parecia, tipo assim, um tutorial, tipo assim, de como foi criado o aplicativo, você estava estudando, tipo assim, a programação. Mas é interessante ver que o Grindr só cresceu em uso no Brasil e no mundo, e que naquela época ele já era uma ferramenta para encontrar pessoas. E aí eles até discutem, mas é para sexo ou relacionamento? E aí a gente viu que acabou... A verdade é que existe meios de você usar do jeito que você quiser, né? Independente da ferramenta, eu acho que as pessoas que estão usando acabam mostrando... Instagram, Facebook, qualquer uma delas pode ser uma ferramenta de relacionamento. A Jay estava tão preocupada com esses ensaios da Bellamy que já estava agora colocando fotos de rapazes que eles não diziam nem mais quem era uma pessoa, porque tem fotos desse rapaz que vocês estão vendo aí e a gente não faz a mínima ideia de quem é essa pessoa. Eu catei a beça até mesmo nos catálogos da própria Bellamy para ver se achava quem era, não faço a mínima ideia. Só sei que ele posou para Bellamy e é esse ser aí. Sim. E aí o ensaio de capa foi bem bonito, com o Damn Walk. O catálogo da S Collection dessa edição foi bem feito. Sim. Mas é engraçado porque eu acho que talvez as fotos sejam de tempos diferentes da vida do próprio modelo. Porque em algumas fotos ele parece um pouco mais maduro, em outras ele parece diferente dele mesmo. Em outras fotos parece que é outra pessoa fotografando. Mas é bem bonito. É bem bonito, as fotos são bem bonitas mesmo.
Agora a edição 174, que é uma das últimas que a gente tem versão física, foi com o Rodrigo Mendonça na capa. E mais um ensaio da S Collection. Sim. E que teve uma matéria super genérica, Abram Alas é Carnaval. É tipo assim... Parece até enciclopédia. Explicando sobre a história do carnaval, quando surgiu, Baile uma de coisa máscaras. que não tem nada a ver com o universo LGBT, uma matéria que poderia sair em qualquer revista, então... Bem não faz genérico. sentido nenhum. Só que essa revista é a melhor revista da história, é um dos editoriais com melhor nota, melhor ensaio, melhor tudo. Ai, que badalo! Zoeira, é só porque essa edição a gente correu atrás bastante pra ter ela, porque ela foi bem difícil. Verdade. Porque ela tinha uma entrevista com a Thalia, e vocês sabem que eu amo a Thalia. Você quer mostrar a verdade para essas pessoas? Vamos mostrar a verdade para as Porque pessoas. a pessoa, quando a gente comprou essa edição, ela falou, a revista tá inteirinha, pode comprar. Ela foi bem cara essa revista, comparada às outras que a gente já tinha. E quando a revista chegou, a revista estava toda destruída, parece que a pessoa já tinha achado a revista no lixo, né? É. Mas enfim, como a gente queria ter ela física para nossa edição, a gente acabou ficando com ela mesmo. Mas enfim, a entrevista com a Thalia é muito legal, só que a gente vê que o fato de você não ter uma história, não ter pessoas que já trabalhavam na revista, ou a preocupação de ver que ela tinha dado uma entrevista justamente para a revista alguns anos atrás, para a edição do Caio Felipe, você vê que muitas perguntas às vezes ficam um pouco repetitivas, né? Mas enfim, a entrevista foi bem legal, né? Eu cheguei até a desconfiar que eles estavam reutilizando a entrevista porque na antiga. época ela tinha lançado o CD Primeira Fila, foi quando fizeram a primeira entrevista, e agora estava lançando o CD Habita-me Sempre, então a gente vê que tem diferenças entre as entrevistas, porque justamente ela fala do novo trabalho. Sim. Além então da entrevista com a Thalia, teve uma matéria que acho que é interessante a gente citar aqui, que foi sobre homofobia internalizada, que eram como identificar sinais de que você sofre desse mal. E foi interessante, foi um pouco, de novo, um pouco difícil de compreender ela num todo, mas foi interessante. E aí, dos ensaios... Começa o ensaio da Bellamy mais uma vez, mas dessa vez, gente... Trouxe um dos modelos mais babados que já... de todos os catálogos que eles E um compraram. rapaz hétero. Hétero, mas que fazia pornô gay, né? É que ele é um ótimo ator. É um ótimo ator, gente. Ator assim, ó, maravilhoso. Produções incríveis. Demorou para abalar. O Tommy Hansen, e as fotos ficaram muito bonitas. Sim. Infelizmente a versão física que a gente tem tá um pouco destruída, mas o Rafa vai pôr aqui as versões Sim, digital. lógico. Porque não foi trabalho nenhum procurar as fotos sem defeito na internet. Que velha safada! E aí os ensaios dessa edição são bem legais, além da entrevista da Thalia, porque o ensaio de capa com o Rodrigo Mendonça ficou muito bonito. Sim. Na praia e tal. Tem semi-nudez, porque aparece bastante. É bem erótico, sugestão, né? se ele tá com a camisa molhada, tomando banho de mar. E eu suspeito que esse ensaio já estava feito, porque eles já tinham falado do Rodrigo Mendonça algumas edições anteriores. Eu acho que agora a S Collection tá querendo se lançar no Brasil, já usando modelos brasileiros para Exato. lançar os produtos aqui, né? Porque o Rodrigo é o último modelo brasileiro da G, né? É o Dessa último capa. modelo que sai na capa, é verdade. Aí na próxima edição, que é a última que a gente tem fisicamente, é a 175, com o Stefan Hafner na capa, que é um ginasta. Essa edição trata sobre uma matéria bem densa. É a única coisa que se salva do editorial, gente. Sobre a anormalidade, que o nosso amor, o amor homossexual, ele tá fora da norma. E aí ela discute que Os fetiches sexuais também, né? os fetiches sexuais também, que é o desviante do padrão, né? E ele discute que a sociologia, a psicologia se preocupa tanto em rotular a gente fora da norma, que o que deveria acontecer era um movimento contrário. Essas ciências elas deveriam questionar o que é a norma. Quem que criou esses padrões? Por que esses são os padrões de normatização? E então é interessante, mas é muito densa a matéria, eu achei. E não se conecta com nada de outra Do coisa resto que tem do na editorial, revista, que continuava tendo as mesmas colunas, as mesmas coisas. E a única outra coisa que a gente quer ressaltar desse editorial foi lá no finalzinho que falava sobre o protesto de um pastor que estavam considerando ele para presidir a Comissão de Direitos Humanos, gente, na Câmara. Uma pessoa que é completamente homofóbica, cheia de problemas envolvidos na sociedade. Então tá batendo esse protesto, bastante gente da comunidade indo para as ruas para que isso não se tornasse uma realidade. Sim. O Bellamy dessa edição não foi um sucesso como o da edição anterior. Foi uma pessoa sem nome, bem no estilo Lolito antigo da G. Até um pouco desconfortável, assim, de você... É porque a foto que eu tô colocando aqui, ele tá...
não traduz exatamente quão novinho ele parecia quanto as outras fotos. Eu escolhi a melhor foto que tinha no ensaio. Em contraste a isso, o ensaio de capa foi bem bonito, no entanto, pouco limitado em direção. Porque, na verdade, acho que o ensaio já estava pronto. Eu acho que nessa época a gente só comprava o ensaio pronto e postava. O problema é que eles escolheram de 20 fotos, 15 fotos, e o rapaz estava praticamente com a mesma pose. E como eu encontrei o ensaio na internet, tinha muitas fotos diferentes, sabe? Eles poderiam ter aproveitado melhor isso. Mas o modelo é muito bonito, o Steve é ginasta, né? Sim. E por fim chega o Santo Graal, que é a edição a nunca vista. A mulher jamais falada, a menina jamais igualada. Mais falada, não mas sabe nem se ela existe. A gente entrou em contato com gente que trabalhava na produção da G, e eles falaram que realmente a tiragem dessa revista foi muito baixa. Basicamente, as pessoas que trabalhavam na produção tiveram acesso a essa revista. Você tem a edição 176? Manda pra gente umas fotos dela. Sim, manda a foto, tudo bem, né? Eu tenho que mandar pra gente, ninguém mandaria, porque essa revista deve ser caríssima, que é muito rara. Não, mas eu tenho interesse de ver. Será que ela realmente existe? A mais falada. É um mito. A mais falada. Bom, na capa foi o Sergei Henley, que é um modelo russo, novamente dentro do encarte ES Collection. Achei diversas fotos desse ensaio dele na internet, realmente o ensaio parece ser muito bonito, mas mais uma vez, bem editorial, né? Só sugerindo mesmo nudez, não era igual como era as históricas fotos da G Magazine. E pela capa que a gente vê na internet, parece que eles fizeram uma entrevista com a banda War, que estava fazendo sucesso na época, e deveria ter alguma matéria entre direitos humanos e direitos LGBT, como que isso se encaixaria. E a gente realmente não sabe se nessa edição rolou uma despedida de fim mesmo, porque como a G nessa época já estava às vezes lançando revista de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, às vezes eles só lançaram nessa revista e acharam que iam voltar daqui a algum tempo e não voltaram mais não. Mas houveram sinais. Na edição anterior, um dos colunistas já se despediu da G, porque é o principal clube que ele trabalhava em São Paulo, foi vendido. A gente não sabia se ele estava se despedindo da G ou ele estava usando essa coisa meio metafórica de estar se despedindo, ou ele estava só se despedindo de uma boate que está fechando. E no antigo G-Press teve o anúncio de que uma revista LGBT francesa muito famosa, de mais de 10 anos no mercado, tinha falido com uma dívida bilionária. Aí não sei se já estavam querendo fazer um link para a possibilidade de quando a gente falisse, todo mundo ia achar que tinha sido isso, né? Está acontecendo com a Mas enfim, a G acabou realmente sem se despedir. Não foi uma despedida igual a Ana quando saiu na edição 125, que ela realmente, tipo assim, abriu o coração para todo mundo e fez a gente ler o editorial dela e a gente acaba chorando junto, porque realmente o que a gente achava que poderia acontecer acabou acontecendo. A revista acabou ali na edição 125. Quando a Ana saiu, acabou porque tiraram o coração, e sem o coração, ela era o coração, ela era o cérebro, ela era tudo. A revista não funcionava e realmente não funcionou mais. E isso justamente foi uma das coisas que me motivou a não querer falar dessas últimas 10 edições uma por uma, porque ela estava levando o tom do canal para um lugar que eu nunca quis, porque eu não criei o canal para isso. Eu não criei o canal para ficar falando da G como deboche, para ficar rindo dela, para ficar ridicularizando a revista. E a minha tristeza é que normalmente os vídeos mais recentes são os que o público acaba tendo mais contato, porque os vídeos do passado acabam ficando esquecidos. Mas eu quero deixar registrado uma coisa aqui no YouTube. Apesar desses vídeos estarem lá no passado, eles estão para sempre registrados nessa plataforma. Sim. As pessoas vão ter acesso a ele, vão ver a sua trajetória, a sua transformação, o seu trabalho lindo de querer ressignificar esse editorial. Te amo, tenho muito orgulho de você. Esses 3 anos de trabalho não foram perdidos, acredita nisso. E te amo. Te amo. E esse foi um dos motivos por qual eu preferi não fazer essas edições tão detalhadamente. Eu acho que eu quero que fique registrado na cabeça das pessoas, pelo propósito que eu tive de criar o canal, é justamente de ressignificar a história da G, para que ela não fique eternamente sendo lembrada como aquela revista dos anos 2000 que o homem posava pelado, quando ela teve um significado muito maior. A gente teve contato com a Ana, a gente conversou com ela, aí nessa troca com a Ana a gente conseguiu entender através dela que a energia que a gente tinha, que ela usava a nudez masculina para pescar as pessoas da comunidade LGBT, para entenderem mais sobre os seus direitos, sobre seu direito à cidadania, o seu lugar no mundo, e saber que a gente está inserido na sociedade, que a gente tem que ser tratado com respeito. Foi uma coisa que motivou tanto a gente, que justamente foi o que me fez querer ter essa vontade de que isso ficasse registrado, essa ressignificação da história da G, da importância dela para o editorial, não só no Brasil, mas no mundo, porque a G chegou muito longe, né? Chegou muito longe,
E a gente tem que ser muito grato e nunca esquecer desses nortes que aconteceram na história da comunidade LGBT do Brasil e que elas são muito importantes para que a gente tenha acesso aos direitos que a gente tem hoje, à cidadania e a tudo, sabe? Porque as novas gerações, muitas vezes, elas acabam esquecendo muito do passado e a gente não pode deixar essas histórias esquecerem, porque se hoje eu posso chamar o Rafa do meu marido, e muita gente pode se relacionar, andar de mão dada na rua, é graças às pequenas coisas e grandes coisas que aconteceram, que justamente fizeram que a gente tivesse direito a ter direito, e a G é grande parte disso. E eu sou muito grato a ter justamente hoje essa plataforma para falar isso com vocês e que isso fique registrado para sempre. Bom, eu vou continuar por aqui no antes e depois, quer dizer, no antes e agora. Ainda tem muito antes e agora para sair, eu sei que vocês curtem muito, então pode continuar comentando, eu vou continuar por aqui interagindo. A gente só não vai ter mais os capítulos semanais, porque realmente o que eu me propus era justamente falar sobre cada edição da revista e esse objetivo foi concluído. Então não vou nem dizer um até já já e talvez seja um até logo. Tchau, tchau. Oi, pessoas. Esse é o primeiro capítulo de um diário visual que eu estou criando, chamado O G em Questão, que vai tratar a respeito da parte editorial da antiga revista G Magazine, da importância que ela teve para a comunidade LGBT.